da sociedade. Então, gente, vamos hoje trazer um tema muito importante, cada coisa no seu tempo, né? É muito importante a gente priorizar o tempo e a gestão do tempo, mas, para não dar tanto spoiler, a Chayana Leocardio, ela vai falar muito melhor do que eu, claro, sobre esse assunto. Seja bem-vinda, Chayana. Com você, passo a fala para você. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Cris, obrigada, Natane, meninas, aí pelo convite. Bom, e vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema que é tão importante, né? Vamos usar aquela máxima, né? Que tempo é dinheiro. Então, a gente vai aqui ver hoje que o tempo é mais do que isso, né? É muito mais do que o dinheiro pode pagar. Então, vamos lá, só para apresentar um pouquinho para vocês, me apresentar aqui um pouquinho. Opa, desculpa, passei o slide. Então, pessoal, eu sou Chayana Leocardio, sou mestre em Sistemas de Gestão pela UF, pela Escola de Engenharia da UF. Tenho algumas certificações aí no mercado de processos e projetos. Sou fundadora da Sapere Consultoria, atuo há mais de 10 anos aí em gestão de processos e projetos em grandes empresas e sou a mãe do Victor e da Capitu. Bom, então vamos lá, né? Cada coisa no seu tempo, gestão de tempo e prioridades. Qual é o tempo de agora, né? Se a gente se planejar direitinho, dá para fazer tudo, né? Tudo que a gente se propõe. Mas será? Essa é a pergunta hoje aí durante toda a palestra. Será que se a gente planejar direitinho, dá para fazer tudo? Tudo que o nosso dia a dia nos cobra, tudo que o mercado nos cobra, tudo que a gente se cobra, né? Porque a gente se cobra aí o tempo todo. Então, vamos falar sobre isso. Bom, o que a gente vive hoje, né? O que a gente vê aí o tempo todo, que a gente ouve o tempo todo, que a gente está no mundo VUCA, né? Já nem é mais VUCA, já passamos até disso, porque o tempo hoje tudo passa tão rápido que o mundo VUCA, que era até outro dia, já nem é mais, né? Mas considerando aí esse conceito que o pessoal já deve ter ouvido muito falar, a gente está aí no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí, por isso, tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem e a gente é cobrado o tempo todo, né? E a gente se cobra também o tempo todo para estar consonante com esse tempo, para que a gente consiga acompanhar esse ritmo, para que a gente consiga entregar tudo que a gente precisa, seja no trabalho, na universidade, e aí a gente faz 1000 cursos ao mesmo tempo, porque o mercado está aí, se o mercado é incerto, se o mercado é complexo, então a gente precisa se adaptar. E para se adaptar ao mercado, a gente faz o quê? Se enfia em 1000 atividades ao mesmo tempo, porque a competitividade, né, o mercado está cada vez mais acirrado aí. E aí, com isso, o que a gente está hoje? Qual é a era de hoje? Né? A gente está no mundo tudo é agile, né? Tudo é ágil, Scrum é fazer o dobro das coisas em metade do tempo. E aí a gente pensa, né? Viramos máquina, né? Porque fazer o dobro das coisas em metade do tempo, será que dá? É aquela primeira pergunta lá, se planejar direitinho, será que dá? Então, a gente está no tempo de entregas em sprints, e sprint ali é aquela questão da ser mais rápido, cada vez mais rápido, né? As dailies, reuniões aí diárias e constantes o tempo todo, né? Principalmente fazendo agora um paralelo para o que a gente está agora, que é home office, que a gente nunca viveu, aliás, né? Principalmente vocês, aí a galera bem mais jovem, nunca viveu algo como a gente está vivendo hoje, que é a pandemia.
Então, a gente nunca viveu algo tão incerto e que levou uma transformação que as empresas e as pessoas tiveram que se adaptar de forma tão rápida e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente falou de planejamento lá no início, né, se planejar direitinho, dá para fazer tudo, o que a gente está vivendo hoje é um exemplo crucial disso, né? Do quanto as coisas podem ser incertas, o quanto a gente planeja, o quanto a gente... nem sempre o que a gente planeja acontece, né? Por causa das incertezas, de fato, da vida, do mercado. Então, a gente está na era do errar rápido para acertar rápido. Mas também a gente precisa se perguntar, será que nós estamos tão abertos assim ao erro? O mercado está tão aberto assim ao erro, né? Será que é isso mesmo? E cada vez mais mundo digital, né? Se a gente já vinha cada vez num ritmo muito acelerado, cada vez mais num ritmo acelerado para essa transformação digital, para o mundo digital, para a venda digital, enfim, para os relacionamentos digitais, né? Por que não? Com esse cenário, a gente está ainda mais, nós fomos forçados até, né, a ser ainda mais digitais. Exemplo disso é essa palestra, que eu estou aqui na minha casa, no escritório aqui de casa, fazendo essa palestra para vocês, que o mundo digital me permitiu sair a 15 minutos do meu trabalho, e estar aqui com vocês. Se não fosse isso, se não fosse essa transformação digital, se não fosse o que esse momento, né, de agilidade, de complexidade, de transformação, que se é que eu posso dizer que houve um ponto positivo nessa pandemia, mas esse acelerar dessa transformação digital. Então, a gente está aqui hoje por isso. Mas volto, né, novamente naquele primeiro ponto. Planejar dá? Bom, acabei de falar que eu saí a 15 minutos do meu trabalho, ou seja, eu deixei um computador e vim para o outro, e já entrei nessa palestra. No meu dia a dia, no trabalho, e deve acontecer isso com vocês também, se antes, no presencial, eu conseguia ter um intervalo entre as reuniões, porque era necessário, porque até para sair de uma sala de reunião e ir para outra, então as pessoas agendavam reuniões com intervalo pelo menos de 15, 30 minutos entre elas. Hoje já não tem mais isso, né? Hoje as reuniões são uma atrás da outra. Quantas vezes a gente deixa de almoçar ou almoça aqui durante a reunião, porque se é digital, eu posso comer, fechar minha câmera e ninguém vê, então eu aqui falando e comendo. Quantas vezes, já que eu não tenho que me locomover, né, que ir até o trabalho, pegar um transporte ou pegar meu carro, enfim, ir até o trabalho, então, eu tenho a doce ilusão que está trabalhando menos? Não, né? Quantas pessoas vocês ouviram falar que nesse momento está trabalhando muito mais? E por que muito mais? Porque cada vez a gente tem mais atividades em menos tempo. Como a gente não tem mais o tempo para se locomover para o trabalho, então, em tese, ganhamos mais 2, 3 horas produtivas no dia, né? E aí a gente vai aceitando os desafios profissionais, enfim, acadêmicos também, até pela questão da competitividade do mercado. Ou seja, aquilo que falam para a gente o tempo todo, né? Seja resiliente. Então, você aceita desafio, é resiliente. Aquelas máximas que a gente ouve o tempo todo no mercado, né? Quem não consegue se adaptar, está fora, né? Então,
A gente tem que ter muito cuidado com isso. E nesse mundo digital, além de toda todas as outras consequências desse mundo VUCA, desse mundo ágil, com esse mundo digital, a gente tem aí mais um problema, né? Que é o FOMO, né? Que é o medo de ficar de fora. Então, além de estar aqui online no computador, enfim, numa reunião, num evento, quantos de nós, não eu, porque eu estou aqui falando com vocês, então não dá para ter outra atividade em paralelo, mas quantos de nós, quando está em uma reunião ou em uma palestra como ouvinte lá, assistindo a palestra, também está lá no seu celular, porque teve uma notificação, porque a gente tem medo de perder alguma informação, né? Então, é o medo de ficar de fora. Hoje está ali, o mundo digital nos trouxe mais essa ansiedade, mais essa característica, né? E aí, já que a gente tem cada vez mais atividade para fazer em menos tempo, ou seja, faça o dobro das atividades em metade do tempo, e a gente ouve o tempo todo que precisamos ser resilientes, que a gente precisa aceitar os desafios, há uma linha muito tênue entre a resiliência e o burnout, né? Essa capacidade, né? Mesmo quando as pessoas têm competências para se adaptar enfim, ao mundo externo, a pressão que ela recebe nessa questão do ágil, da incerteza e tal, essa resiliência ela pode se tornar em um burnout ou várias outras doenças que a gente vê hoje em dia, né? Doenças ligadas a sequelas aí, ligadas ao estresse, né? Ansiedade, ao estresse, enfim. Então, o relatório aí que saiu no exame, em 2019, 72% da população brasileira sofreu alguma sequela por esse estresse. Sofreu alguma sequela por esse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque se cobrou, porque tentou maximizar aquele tempo. Se eu planejar, eu consigo fazer tudo e mais alguma coisa, né? E além de ser cobrado, além de receber essa cobrança externa, a cobrança da família, a cobrança da empresa, e aí a gente se cobra, né? Porque a gente acaba se comparando com o outro. A gente acha que se alguém consegue, enfim, fazer 1.200 coisas por minuto, a gente também é obrigado a conseguir, né? A fazer. E aí, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um consegue assimilar uma quantidade de informações ou uma quantidade de tarefas. Mas como a gente se mede pela régua do outro, a gente cai nessas doenças. E aí, 72% da população tinha alguma sequela por estresse, desses 72% tinham síndrome de Burnout. E aí, só para relembrar aí o que é burnout, né? Que é falhar, desgastar-se ou sentir-se exausto devido às demandas excessivas de energia, força ou recurso. Então, é passar dos seus limites. Isso parece novo, né? Quando a gente fala desse termo, nossa, é de agora, é desse clima que a gente está vivendo agora, mas não, esse psicólogo alemão já falava, já reconheceu esse problema lá na década de 70. Então, a gente só vem acumulando isso, né? E está explodindo cada vez mais. Bom, opa, passou um. E como eu faço, né? Como fazer para lidar com tudo isso? Para lidar com esse clima da incerteza, da agilidade, do mundo digital. Estabeleça uma rotina, claro, entendendo que cada um tem o seu tempo, mas estabeleça uma rotina.
porque o cérebro ele representa 3% da sua massa corporal, mas ele consome 20% da sua energia diariamente. E a gente também, todos os dias, a gente toma cerca de 30 mil decisões. Ninguém pensou nisso, né? Nossa, 30 mil decisões, imagina isso, né? Então, a cada 2 segundos, a gente está tomando uma decisão. Então, a gente tem que economizar essa energia, né? Economizar a energia ali do cérebro com todas essas decisões. Então, a rotina vai te ajudar nisso. Porque, além de você conseguir se programar melhor, viver com mais qualidade, né? Conseguir curtir ali os seus momentos também, se sentir produtivo, entender que no final do dia você conseguiu fazer o que você precisava fazer e ainda te sobrou tempo, você vai gastar energia só com o que é importante. As atividades mecânicas, as atividades que não requerem muita análise, muita atenção, a gente deixa na rotina, a gente deixa para que seja mecânico mesmo. E aí eu trago duas dicas, né, de aplicativos para você fazer a sua gestão do tempo, para que você se programe, já que a gente falou de fazer ali a sua rotina, é muito importante programar as atividades que você vai fazer no dia. Até para você entender se realmente cabem essas atividades no seu dia. Então, eu trago uma ferramenta ali mais profissional, que é o Trello, que você consegue no Trello colocar todas as atividades lá, você consegue fazer um kanbanzinho, né? Com uma to-do list, então, uma to-do, doing, done, então você consegue colocar o que está a ser feito, o que você precisa fazer, o que você está fazendo e ainda o que você já fez. Isso é legal para você fazer uma rotina, para você entender o que você precisa fazer, de questões acadêmicas, questões do trabalho, enfim, questões mais profissionais, atividades mais profissionais ou acadêmicas, né? Você consegue programar bem ali o seu dia e se sentir produtivo, porque você no final vai ver o seu quadrinho lá do Dani bem preenchidinho, né? Cheio de coisa já feita. E também tem ali All Habits, que é um outro aplicativo. Esse é mais pessoal, digamos, né? Mais para o seu dia a dia, para que você consiga lembrar de beber água, por exemplo, né? Quanto tempo de exercício você fez por dia, para você programar sua leitura. Então, você consegue ali, inclusive, planejar suas atividades diárias e entender o que você fez, né? Seu daily planner. Então, você planeja bem o seu dia. E também é legal que você vai comemorando os resultados ali no final do dia, no final da semana, né? Bom, trago essa frase emblemática, né? Que produtividade não é trabalhar mais, produtividade é trabalhar melhor. Então, é fazer melhor o que você sabe fazer. Então, não adianta ter 1000 atividades no seu Trello para fazer. Não adianta ter 1000 atividades programadas na sua to-do list. Isso só vai te estressar, só vai deixar você ansioso e pode chegar lá num burnout. O importante é você fazer uma atividade bem feita, fazer uma atividade com prazer. Quando você faz com prazer, você faz melhor, né? Trago aqui uma proposta uma sugestão, né, de priorização, com uma ferramenta para vocês priorizarem. Por quê? Chayana, muito fácil falar que eu vou programar o meu dia, que trabalhar muito não significa ser produtivo. Fala isso para o meu chefe, fala isso para o meu professor, né? Mas, e para a família, enfim, né? Para tudo que a gente tem para fazer durante o dia. Então, beleza, vai ter de fato, você vai ter dias, vai ter momentos que você vai
ter mais atividades do que tempo. Então, você vai priorizar. Você vai usar uma ferramentinha, e aí eu trago aqui uma sugestão, tem diversas, mas trago uma sugestão de ferramenta, de método que eu uso em gestão, e aí projetos, processos, eu uso muito isso, mas dá para usar para a vida, que é a matriz Gucci, que você vai priorizar de acordo com a gravidade do problema, então você vai olhar para a gravidade do problema, a urgência em resolvê-lo e a tendência de piorar muito rapidamente ou se vai piorar devagarzinho. Então, a proposta é, você vai pegar a atividade que você tem para fazer e vai estabelecer ali um peso para ela de 1 a 5 em cada uma dessas letrinhas aí, em cada um desses quadros. Então, eu vou olhar para a atividade e vou dar um peso de 1 a 5 para a gravidade. Então, o impacto ou a intensidade que o problema pode gerar se não for resolvido. Então, se eu não resolver aquele problema, o que vai acontecer? Sem peso, não acontece nada se eu não resolver aquela atividade que eu tenho para fazer. Um pouco sério, vai. Então, eu dou uma nota 2. É sério. Então, é o 3. Muito sério, 4. Extremamente sério. Vai dar ruim se eu não resolver. Então, é super grave. Eu já dou uma nota 5. E a urgência? Será que isso pode esperar? Então, o 1 isso pode esperar, não é muito urgente. 3, urgente, merece atenção a curto prazo. 4, muito urgente. E 5, necessidade de ação imediata. Então, eu tenho que agir agora. E a tendência? A pergunta é, se não resolvermos isso hoje, esse problema vai piorar pouco a pouco ou rapidamente? Então, se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer esse trabalho aqui da faculdade, se eu não entregar essa tarefa que meu chefe está me pedindo, se eu não marcar aquele chopp com aquele crush, qual é a tendência? Será que isso vai piorar rapidamente, lentamente? Como é que está aí esse relacionamento com o seu chefe, com o seu crush, né? Então, você vai dar ali uma nota, né? O 1, esse não vai mudar. O 2, se vai piorar a longo prazo. 3, piora, mas a médio prazo. 4, vai piorar a curto prazo. E o 5 vai piorar rapidamente. 5 a tendência é, vou perder o emprego ou vou perder o crush. Então, dado as notas ali da gravidade, urgência e tendência, eu multiplico um pelo outro, chego a um total, e nesse total da nota, eu estabeleço a priorização. Então, eu sempre vou atuar do maior para o menor. Então, aquele que tiver a nota 5 é o que eu tenho que atuar, quer dizer, 5. O maior peso é aquele que eu tenho que atuar agora. Não dá para esperar, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer imediatamente. Então, tem ali uma gradação de notas que você vai dar para as suas atividades e aí você vai atuar de acordo com a prioridade de cada uma. Bom, e, por fim, né, nunca esquecer que a sua felicidade é a sua prioridade. A gente precisa ter isso em mente. Não há matriz Gucci, não há Trello, não há, enfim, não há método, ferramenta, não há tendência que esteja acima da sua felicidade. Então, priorize, se programe, planeje, mas o seu tempo, no seu tempo, aquilo que te faz feliz. É claro que nem sempre a gente pode fazer, nossa, vou fazer 100% das coisas que me fazem feliz. Mentira, né? A vida real não é assim.
A gente sabe que de vez em quando a gente tem que fazer umas coisas que não são tão bacanas assim, em qualquer profissão, em qualquer aspecto da vida. Sempre vai ter ali um momento, uma atividade, algo que a gente vai fazer que não é, nossa, que bacana. Mas quando a gente está ali com, sei lá, 80% do dia, 80% das minhas atividades, 80% das minhas prioridades são ligadas a coisas que me fazem feliz, é isso aí. Você achou o seu ponto do seu planejamento, você achou o seu tempo, você se achou profissionalmente, você se achou num relacionamento, enfim, você achou o seu tempo. Então, não há matriz Gucci que vá te trazer isso. É pensar sobre a sua vida, pensar o que você quer para a vida. Então, estabeleça aí metas para a vida, pense nos seus sonhos, o que você quer fazer, o que você precisa fazer, né, para chegar lá. Eu diria que o maior planejamento é planejar a sua felicidade. O que você precisa fazer para chegar lá? E aí, priorize as atividades que vão fazer você chegar lá, que façam você feliz aí todos os dias. Bom, eu trouxe aí um resuminho, né, com algumas atividades, algumas falas sobre o tema, né, porque o tempo é curto, já estou quase estourando o tempo. Se me der confiança, eu falo, né, até amanhã. Bom, e aí, se tiverem perguntas, enfim, alguma contribuição, estou aberta. Maravilha, Chay. Olha, a gente tem aqui algumas perguntas já no chat, tá? Eu vou lendo aqui para você. Eu e Cris. Enquanto isso, desculpa, Natan, te interromper, só para Imagina. falar para o pessoal que enquanto eu vou respondendo as perguntas, está aí na tela os meus contatos, um QR Code para essa Peri Consultoria, para vocês conhecerem um pouquinho mais também de mim e do meu trabalho. Fiquem à vontade para me contatar. Ok, Chayane. Eu recomendo que vocês acompanhem os posts dela e acompanhem também as lives que ela tem feito. Tem um conjunto de conteúdos, ferramentas, de pessoas com frequência com quem ela está apresentando e dialogando, que são muito interessantes. E não vale só para quem é profissional dentro de empresas estruturadas, como ela está, mas assim, vocês como alunos, como consultores, profissionais de comunicação, esses elementos estão sendo trabalhados em todas as áreas. Ela mesmo também faz parte de uma rede, junto lá com o Júnior, na questão de agilismo, que é extremamente interessante. E a ideia de agilismo, ela está nos planejamentos de comunicação hoje em dia, seja institucionais ou mercadológicos. Dificilmente isso vai ser só uma onda, porque isso não é uma questão nova, já existe como lógica há muito tempo, as ferramentas talvez sejam, e vocês se apropriarem desses conhecimentos faz muito sentido, tá? Independente de que área vocês atuem nesse momento. Então, recomendo que acompanhem. Perfeito. Ótimo. Então, vamos com a primeira pergunta aqui do Lucas Barbosa. Ele perguntou: como você enxerga os impactos que esse momento e o que está por vir pode ter nas relações de trabalho? Estamos vendo cada vez mais pessoas acumulando funções, ficando sobrecarregadas e com a saúde mental fragilizada. De fato, né? Porque a gente, além de toda essa esfera do mundo ágil, né? E aí a gente tem uma certa, infelizmente, um certo erro, um certo equívoco no conceito do ágil, que para ser mais rápido e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não é aquela coisa do posso ir entregando em pedaços, né? Vou entregando para o meu cliente e ele vai testando e a gente vai melhorando o produto. Mas as empresas estão entendendo e fazendo de uma forma um pouco, algumas empresas, né? De uma forma um pouco deturpada isso. E aí tudo que já era muita pressão e muito rápido tem sido cada vez pior. E com a pandemia, além de tudo isso, as empresas precisaram se adequar para continuar vendendo, para continuar no mercado, né?
em condições de trabalho, assim, já há estudos, já várias publicações sobre essas relações, que cada vez menos, e isso está muito consonante com a geração também, que as gerações que estão vindo aí agora, né, a geração de vocês, estão aí super novinhos, a geração do meu filho, de 18 anos, essa geração, ela tem um comportamento bem diferente. É a geração que não vai, ela vai até trabalhar, se for prazeroso para ela, vai trabalhar 20 horas por dia. Mas se não estiver satisfeito com aquilo, porque é o trabalhar pelo prazer, né? É o trabalhar com o que eu gosto, estou ali fazendo. Você vê que os ambientes de muitas empresas já estão ali, inclusive tentando, né, se adequando para fazer com que aquilo seja mais prazeroso, que o ambiente seja mais prazeroso, aconchegante e tal. Não há um horário de trabalho tão pré-estabelecido, a gente já tem uma flexibilidade de horário, né? Tudo para se adequar a esse novo momento. Mas essa geração, ela quer cada vez menos CLT, as gerações que estão vindo, né? Querem cada vez menos, vão querer cada vez menos esse vínculo de tenho que ficar presa a uma só empresa, a um só negócio e poder passear e trabalhar em várias empresas, trabalhar em vários negócios. Mas, de fato, ainda, Brasil, pelo menos, ainda não está muito preparado, ainda tem uma longa estrada pela frente. E o que a gente vê hoje é pressão mesmo. O que a gente vê hoje é a máxima ali do capitalismo, infelizmente, nesse momento, que é enquanto espremer e sair suco, está espremendo ali a laranja, né? E aí o que a gente precisa fazer é buscar situações, empresas, enfim, que tenham propósitos e valores mais consonantes com os nossos, né? Que tenha ali uma estrutura, propósito, enfim, mais consonantes com o que a gente quer fazer. Porque a pressão vai existir, mas você trabalhando numa empresa que você se identifica e numa atividade que você gosta, essa pressão é amenizada, né? Do que fazer algo que você não gosta. Perfeito, Chay. E aí, enquanto eu estou abrindo aqui a outra pergunta, gente, quem tiver também mais perguntas, podem colocar aqui, tá? No bate-papo, porque a Chay vai responder nesse momento. A gente tem uma pergunta aqui da Cris, que é o seguinte: quais dicas você daria para se organizar entre o trabalho, meio social e estudos? Aquela pergunta clássica, né? A gente quer fazer tudo e às vezes não dá. Então, sempre equilibrar. Eu sei que é muito difícil, por vezes a gente não vai conseguir fazer tudo que queremos e gostamos, mas o ideal é que você se planeje, daí a gente falou sobre planejamento, sobre aqueles aplicativos, né? Que você estabeleça ali metas até para o seu dia, para que você seja feliz. Que se você gosta de fazer um exercício físico, por exemplo, sei lá, pela manhã, não se prive disso, porque se você se priva das coisas que te fazem feliz, que trazem qualidade de vida e saúde, você vai aguentar por pouco tempo a pressão, né? Até fisicamente mesmo, o corpo não vai aguentar, né? A mente não vai aguentar e daqui a algum tempo você vai estar muito infeliz. Então, por isso a gente tem tantas doenças hoje ligadas ao estresse. Então, se planeje, use um daqueles aplicativos ou busque alguns outros. Eu, além dos aplicativos, né, eu ainda gosto muito do escrito. Sou da geração que ainda tem aqui vários post-its aqui atrás do computador. Tem um quadrinho, um kanbanzinho, onde eu coloco lá meus post-its do que eu quero fazer. Então, me programo. De manhã, gosto de fazer minha funcional, então vou fazer funcional de manhã, vou ter ali meu dia de trabalho produtivo, né? Por vezes, mais do que a quantidade de horas aguenta, então a gente tem que priorizar. Aí,
usa a matriz Gucci lá para priorizar, negocie, claro, com o seu chefe, traga para ele, porque se você traz, por exemplo, uma ferramenta dessa, né, traz ali de forma embasada o que é crítico, faz uma matrizinha Gucci, mostra para ele a gravidade, urgência e tendência daquelas atividades, você consegue negociar e priorizar, né? Tudo está ali na negociação, na fala e tal. E aí você tem as suas atividades acadêmicas ainda, então você ainda tem que separar um tempinho à noite, né? A maioria de nós, enfim, acaba estudando à noite e acaba sendo cansativo. Então, no final de semana, tire o tempo para você. A gente está muito focado ali em produzir, nossa, eu tenho que produzir. A gente acaba até se sentindo culpado se a gente para um tempo para ficar no ócio. Não quero fazer nada, só quero ver televisão e ficar aqui. Não estou nem vendo a televisão, ela está lá ligada e eu estou aqui de bobeira. E aí a gente acaba se sentindo culpado. Isso é um absurdo, a gente se sentir culpado porque tirou um tempo para a gente. É isso, a gente está trabalhando, estudando para ter um tempo para a gente fazer o que a gente quiser. E aí, quando eu digo um tempo para a gente, inclusive para quem tem as suas tarefas em casa. Eu, por exemplo, tenho lá meu filho, minha casa, né, minhas coisas para fazer. Eu tenho que tirar um tempo para ser só meu, para mim, né? Não é nem para o meu filho, não é para minha casa, não é para minha cachorra, é para mim. Nem que seja para ficar à toa. Então, não se culpe. Tire o tempo para você, para fazer o que você tem vontade. Porque isso é saudável. Quando você faz isso, você recarrega suas energias para ser mais produtivo no seu momento planejado para atividades acadêmicas e do trabalho. Ótimas dicas, Chay. E aqui a gente tem mais outra pergunta, dessa vez é do Eduardo, o professor Murá. Podemos adaptar uma Gucci para as atividades pessoais? Pode e deve. Até no meu exemplo, né, que eu dei lá, falei sobre a tendência, e aí falei sobre você tem que agendar ali um tempo para sair ali com o seu crush. E aí, qual é a tendência disso? Pô, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer e tenho um jantar aqui, uma balada com um crush. Qual é a tendência? Bom, a do trabalho da faculdade, aí você vai dar as notinhas ali. Estou no último período, essa nota não tá legal, tal. Então, isso é muito urgente, né? Então, eu vou dar ali a nota 5. E o crush vai esperar mais um pouquinho, vai ficar no 4, nesse caso. Né? Mas, brincadeiras à parte, sim, dá para fazer e devemos fazer, porque, por exemplo, né, se a gente está adiando uma atividade física por um tempão, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Qual é a tendência? É que eu fique doente? É que eu tenha que eu fique diabético, obeso, enfim, porque eu não estou fazendo atividade física? Então, sim, a matriz Gucci você usa em qualquer esfera, profissional, pessoal, acadêmica, para priorizar os trabalhos, né, da faculdade, as atividades da faculdade. E é legal que você estabelece ali uma prioridade e aí você diminui a sua ansiedade. Porque quando você tem ali uma prioridade, então esse aqui eu vou fazer primeiro, esse segundo, beleza. Aí você tira aquele peso do, ai meu Deus, o que eu faço primeiro? Eu tenho que entregar várias coisas, aí bate aquele desespero. Então, quando você faz isso, você já está ali, beleza, já sei o que eu vou fazer. E já sei o que eu posso deixar para amanhã, caso não dê para fazer agora, essa semana, porque eu já priorizei. Maravilha. E aí, mais uma pergunta aqui do Morá. Poderia explicar melhor o que é uma Kanban board? Não sei se eu estou pronunciando certo, pode me corrigir se eu... Kanban é um quadro, e aí ele vem lá ainda da era industrial, né? Porque aí eu estou
bebendo lá na água de processos, da engenharia lá, enfim, para falar sobre isso, que agora está sendo muito, muito utilizado, né? Voltou com força total, que era utilizado muito nas fábricas, que era para dizer, de fato, o que eu tenho a fazer, o que eu estou fazendo e o que eu já concluí. É um quadro, de fato, para você se organizar e priorizar aquelas atividades do dia. Então, é o que eu tenho para produzir naquele dia, o que está sendo feito e o que o que já concluiu. Além de ficar... E aí, isso nasceu, inclusive, para trazer uma clareza, né? Para deixar todo mundo na mesma página. Porque se eu tenho lá uma indústria, uma fábrica, todo mundo sabe o que tem que ser feito, e aí é quadro físico mesmo. Ele nasceu com a tendência, né? Que nasceu para ser físico, para ter lá, estou brincando aqui que tem os post-its aqui, mas ele nasceu assim, né? Ele é físico para tornar claro e acessível para todo mundo. Então, se eu tenho uma equipe, todo mundo sabe o que é para ser feito, o que precisa ser feito hoje, o que está em andamento e o que já foi concluído. E aí hoje a gente usa muito no Ágil, por quê? Porque no Ágil tem lá as squads, né? Então, são vários profissionais, cada um com uma especificidade, né? Então, aí a gente tem cada vez mais profissionais especialistas em uma partezinha da produção de um conteúdo, de um produto, para lançar um produto, para lançar um software, né? Até isso começou muito em TI, né? Para fazer, principalmente, produtos de software, né? Então, eu tenho lá toda uma squad. Eu planejei o que vai ser feito naquela sprint. Aí, vamos trazer aqueles nomes lá, né? Eu planejei o que vai ser feito naquela sprint. E aí, no Ágil, cada sprint em 2 semanas, em média. Então, está planejado tudo que eu vou fazer naquelas 2 semanas. Quando eu planejo, eu coloco no to-do, a fazer. E aí, todas as pessoas da squad, todas as pessoas do time, ficam sabendo o que tem para fazer. Cada um vai lá, de acordo com a sua especialidade, de acordo com o que é a sua responsabilidade, vai pegar a sua atividade e vai colocar no fazendo. E aí isso traz clareza para todo mundo o que está sendo feito, e dá para acompanhar durante esse período dos 15 dias da sprint, como é que está a entrega desse produto, como que está a entrega desse planejamento. Porque eu estou vendo lá no Dana o que já foi concluído. Então, dá para a gente perceber claramente se eu estou faltando 2 dias para terminar a sprint e ainda tem um monte de coisa sendo feita, né? Aí é uma correria louca para passar para o feito, para ter aquele produto que foi planejado para aquela semana pronto. Então, é isso. Maravilha. Chay, temos também uma pergunta aqui, mais outra pergunta do Lucas Barbosa. Ele perguntou o seguinte: Chay, você recomenda que nós consultemos o site agilemanifesto.org para entender mais sobre o que é o tema ágil? Já ouviu falar? Sim, super recomendo, porque o manifesto ágil está lá, né? Toda a origem do método, né? Do que a gente faz hoje no ágil, está lá. Então, eu super recomendo. E aí você vai ver lá todo o manifesto ágil, o que envolve o ágil, e vai até, inclusive recomendo, porque vai desmistificar algumas falácias, algumas adaptações, enfim, até errôneas que se usa ultimamente, e vai trazer muito mais conhecimento. É claro que nenhum método a gente consegue usar
ipsiliter, né? Porque a gente precisa pegar cada método, cada ferramenta e adaptar ao nosso negócio, à nossa realidade, né? Às vezes, até no mesmo nicho de negócio, eu preciso adaptar, porque cada empresa tem a sua realidade. Mas eu sempre recomendo enfim, para as pessoas com quem eu tenho contato, para os alunos, enfim, que vá beber da fonte, que vai entender o que gerou aquele movimento, o que gerou aquela ferramenta, aquele método que hoje em dia está sendo utilizado muito, ou que você ouça falar. Então, sim, super recomendo. Perfeito, Chay. E a gente tem mais uma pergunta aqui do Lucas. Ele falou o seguinte: agilistas de mercado falam que ser ágil não é sobre errar rápido, mas sim sobre ser adaptável. Qual a sua visão sobre o tema e a opinião dos agilistas? O errar rápido para acertar rápido é uma máxima. É claro que, e aí, de novo, né? A gente tem que se adaptar, nada é ipsiliter. E o que tem... Qual é a metáfora disso, né? Porque antes, vamos então fazer um paralelo com o projeto tradicional que a gente usava antes do ágil, né? A gente levava muito tempo para entender que aquele produto não era o produto que meu cliente queria, o que o meu consumidor queria, ou ainda, levava muito tempo para colocar no mercado um produto, para lançar um produto, né? E aí a concorrência está aí cada vez mais, né? O mercado está cada vez mais competitivo. Então, a gente precisa fazer cada vez mais rápido. Então, quando a gente fala errar rápido para acertar rápido, eu não diria que é um erro e tal, porque, sim, quantas empresas já colocaram no mercado produtos que ainda não era o que o consumidor queria. E colocam, inclusive, até estrategicamente, que é para medir ali o que o consumidor quer de fato, para que tenha opinião do consumidor, para entender aquele comportamento, aquele uso. Então, o errar rápido para acertar rápido é nesse sentido, trazer de forma mais rápida, mais ágil, trazer mais novidades e mais produtos para os clientes, testar até, né, esses produtos, enfim, esses serviços, para que a gente consiga, para que a empresa consiga trazer novas features. Então, vai colocar lá um sistema, um software para rodar e cada vez mais, e você vai... Quer ver um exemplo legal? Quando você tem um aplicativo, e aí, quem nunca, né, já teve que atualizar um aplicativo no celular, e aí tem várias opiniões. Se você entrar para baixar um aplicativo, os usuários mesmo vão lá e colocam: esse aplicativo é ruim, ou tem a tela XPTO, que a usabilidade é péssima, é bom mais, esse é bom mais, que são elas. Então, esse é um exemplo muito legal, que você vai ver muito no seu dia a dia. Quando você olha para o seu celular, tem lá atualização de aplicativo o tempo todo. E é por isso, porque as empresas vão colocando umas versões de software para que a gente use, e ao usar, a gente vai dando as nossas opiniões livremente ali. É claro que eles também fazem pesquisa e tal, mas a gente vai dando as nossas opiniões, e a partir disso, as empresas vão melhorando esse software, fazendo novas features, colocando o que o consumidor quer. E aí a gente vai perdendo memória do celular, porque cada vez mais, né, a gente tem 1000 aplicativos com 1000 versões, né, e atualizando sempre. Então, isso é o que se fala sobre errar rápido para acertar rápido. Maravilha. Não tem medo de ousar. Muito bom. Temos aqui também uma outra pergunta da Natália Correia.
Como você vê a importância das startups para o mundo dos negócios atualmente? Extremamente importante, né? E aí, por quê? E a gente tem visto cada vez mais, né? Startups, né? Novas laboratórios mesmo com empresas e novos produtos e novas ideias. E por que as startups são importantes? Porque elas movimentam o mercado, elas trazem novas visões de um mesmo produto, trazem produtos e serviços disruptivos, né? E aí fazem com que as empresas que já estão aí, que já estão estabelecidas, se movimentem, né? Para trazer novas soluções para a gente, enquanto consumidor. E a gente também, enquanto consumidor, ganha, porque a gente tem cada vez mais opções, cada vez mais inovação. As startups, elas têm um papel fundamental na inovação, porque, enfim, traz cada vez mais para a gente novas visões e novos produtos e novas formas de fazer. E sem medo de errar, né? Porque vai lá e bota a cara, né? E traz aí. E quantas startups não se tornaram unicórnios e tal, logo, um pouco tempo depois, né? Quantos de nós já não vimos nascer de uma startup nascer um unicórnio? E até um decacórnio, né? Enfim. Perfeito, Chay. E aí, a última pergunta para a gente fechar é também da Natália. Ela pergunta: como você vê a importância da metodologia STAR? Metodologia STAR? Isso, STAR de estrela, acredito eu. Na verdade, está a metodologia da STAR. Natália, se você quiser abrir o microfone para você poder explicar um pouquinho, não sei se fica à eu vontade. entendi. E pode ser que eu não conheça. Pode ser que eu não conheça, ou se eu não entendi a pergunta. Acho. Eu não sei, deixa eu dar uma olhadinha se ela está aqui, só um minuto. Apareceu tá sim. Deve ser, gente, porque ela falou de startups, ela deve ter digitado no meio do caminho. Eu também, como se fosse a mesma pergunta. Já ia falar, então, essa eu estou devendo, vou ali estudar um pouquinho, porque essa eu não conheço. Maravilha. E que bom, né? Vou ali e volto já, né? Vou ali e volto já. Vou ali e volto já. Maravilha. E não teria nenhum problema, tá, Chay? Tá tudo certo. Exatamente. Porque eu ia achar ótimo, porque ia aprender uma coisa nova, né? Já ia sair daqui para pesquisar e achar ótimo. É verdade. Então, eu acredito que por hoje a gente fechou. E eu estou muito feliz com o seu conteúdo. Muito obrigada pela presença. Acho que é muito importante falar de gestão de prioridade hoje.